Neste mês de dezembro, o que você acha de conversarmos sobre o Jesus histórico? Essa expressão não existia no tempo de Kardec. Ela tomou força recentemente no meio científico, por volta de 1980. E o que ela tem a ver com o Espiritismo? Embora estudos históricos sobre Jesus tenham surgido no século XVII, o assunto tomou corpo com o sucesso do livro do Ernest Renan, A Vida de Jesus, lançado em 1863. Para Renan, Jesus foi um homem extraordinário. Kardec comentou o livro dele na Revista Espírita de 1864. Elogiou o esforço dele por desentranhar o Jesus histórico do Jesus teológico da Igreja Católica, mas também fez uma crítica, né? Faltou a ele, Renan, segundo Kardec, perceber o homem espiritual por trás do homem histórico. No Livro dos Espíritos, Kardec considera Jesus como o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra e o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec explica que não daria atenção aos atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas. Para ele, essa parte teológica era secundária. O que lhe interessa é o que ele chama de ensino moral, diante do qual a própria incredulidade se curva. E em A Gênese, ele vai subordinar os milagres e as predições àquilo que a ciência do seu tempo validava. Naquela época, essa diferença entre Jesus histórico e Jesus teológico não era evidente. E talvez por isso ele misture um pouco esses conceitos ao considerá-lo como o Cristo, ou seja, o Messias ungido por Deus da tradição judaica. E também ao incorporar o Espiritismo às ideias teológicas do João Batista Rusteng, como a ideia de terceira revelação e do Consolador prometido. Aqui no Brasil, por razões históricas, essa questão vai assumir um contorno próprio. Teles de Menezes, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e muitos dos principais nomes da história do Espiritismo no Brasil eram católicos. O próprio Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, também era católico, sacerdote por 3 vezes. Em razão disso, o Espiritismo que eles criam abandona inteiramente a perspectiva do Jesus histórico e abraça vários elementos do Jesus teológico que é base das ideias do Rusteng. Só que, mesmo que os textos de Kardec tenham uma pitada do Jesus teológico, ele entendia que o Espiritismo deveria caminhar junto com a ciência, e isso tem a ver com o Jesus histórico. E agora? Vamos aprofundar nosso entendimento do Jesus histórico ou vamos permanecer fiéis ao Jesus teológico da Igreja Católica? Que tal você postar aqui os seus comentários para a gente ir conversando a respeito disso ao longo dos próximos vídeos?